vamos marcar a agenda para que o senhor pudesse vir, fazer a explicação do senhor da possibilidade de implantação do shopping Tapetinga. Como o senhor mesmo disse há pouco instante, já é pesquisa feita pelo IBGE, onde há 2.000 casas aqui em Tapetinga, cerca de 80 mil habitantes, já é fato a possibilidade de implantação do shopping center Tapetinga. Como eu tinha informação antes de subir, o senhor tinha contactado com vários empresários de lojas importantes do nosso Brasil. Eu só quero parabenizar o senhor e dizer que o senhor pode contar com o seu amigo vereador e toda a caminhada. Eu agradeço muito, irmão. Aqui a palavra ao vereador Renan Coelho. Aqui a palavra ao vereador Renan Coelho. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, até aqui presente, gostaria de saudar todos os que estão nessa noite, os ouvintes de casa, especialmente os ouvintes do distrito de Bandeira do Colônia. Senhor Marcos, nós felicitamos a sua participação nessa noite, quando traz a possibilidade desse empreendimento para a nossa cidade, já que a nossa discussão nessa casa é sempre em busca de alternativas de emprego para a nossa cidade. A gente, como bem frisou o senhor na sua fala, a gente não lamenta a perda das Aléias. O que a gente lamenta é a falta de vontade política dos gestores que estão, no sentido de viabilizar melhorias para o emprego aqui em Tapetinga. A gente vê que já tem mais de 9 meses deste governo que foi reeleito e as iniciativas para emprego são pífias diante da situação de outras cidades que também têm perda de emprego e que já está viabilizando empregos. Então a gente fica feliz com esse empreendimento, que a gente espera que a população de Tapetinga ela seja atendida até mesmo no momento que será feita a construção, que eu creio que vai ser aproveitado pessoas aqui de Tapetinga para realizar a construção do shopping, e depois de construído também serão aproveitadas pessoas daqui da nossa cidade para trabalhar nas lojas que serão montadas lá. Então a gente fica feliz quando parte essa iniciativa de pessoas particulares, e a gente esperava que essa iniciativa também, no sentido de viabilizar empregos para esse município, partisse também do gestor público do município. E a gente tem cobrado aqui nessa casa, não é somente o público estar cobrando, mas a gente também tem buscado o meio que a gente pode encontrar para que esse problema do desemprego na nossa cidade seja resolvido. E é iniciativas como essa que devem ser aproveitadas, e iniciativa como essa que deve ser apoiada. Eu acredito que o município de Tapetinga precisa abraçar esse empreendimento, porque vai trazer melhorias e emprego para a nossa cidade de Tapetinga. Obrigado. Para tirar a palavra ao vereador José Antunes. Senhor presidente interino da sessão, Valquírio, colegas vereadores, povo de casa, estão até aqui presente, os prestigiando o povo envolvido das Aléias, sejam bem-vindos. Boa noite. Doutor Marcos, eu não ainda tinha ouvido essa notícia pelo rádio, conforme o colega Marcos, que já deu algumas entrevistas em emissoras de rádio. É a primeira vez que eu estou sabendo. E eu tenho certeza que a sociedade Tapetinga e esse vereador não poderia ouvir notícia melhor nesta noite do que essa pretensão do ilustre empreendedor. É fato que José Vaz Pereira e sua descendência é uma família equilibrada e ama essa terra,
Que bom que o senhor tem essa visão, porque nem todo mundo tem essa visão. Existem pessoas que dizem que Itapetinga está acabando, e o senhor teve essa visão de que Itapetinga existe suporte e tem capacidade comercial para receber uma empresa desse porte. No que tange a esse vereador, essa casa, eu creio que, se necessário for, dentro dos parâmetros legais, com certeza vai estar contribuindo. Me lembro que na gestão do ex-prefeito José Otávio Coelho, teve uma proposta dessa aqui em Itapetinga. Segundo os comentários, não foi em frente por causa da Câmara de Vereadores daquela ocasião. Não posso dizer que precisamos de futuro não, mas acho que precisava de uma certa aprovação do projeto e nem foi levado à Câmara, porque os vereadores acho que não iria aprovar. Não sei se estava dentro dos parâmetros legais ou não, e por isso a Câmara acho que também não sei dizer com detalhes. Porque eu sei que fico feliz e tenho certeza que a Secretaria da Itapetinga também, nesse momento que não ainda ouviu essa notícia, está com o coração batendo mais forte, porque realmente é uma proposta assim, digamos, arrojada. Agora eu queria fazer uma pergunta e depois com certeza o senhor ia responder se isso é um projeto para logo, para quando, e eu acho que é importante. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui a palavra ao vereador Eleomar Arruda. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas, vereadores. Boa noite ao povo do Governo Civil de Itapetinga. Ele nos faz essa grande presença aqui na Câmara, nosso amigo Cláudio Paiva, do Batata, e dizer que, para mim, doutor Marcos, é uma grande satisfação recebê-lo aqui com essa grande novidade para os nossos munícipes. Dizer que o senhor está de parabéns pela iniciativa, pela essa grande iniciativa desse mega projeto no nosso município. Itapetinga, a capital baiana da pecuária e a capital do território médio do Sudoeste, realmente merece esse grande empreendimento, porque Itapetinga não está acabando em relação aos homens que querem investir nela, mas pela administração municipal. A gente percebe que um investimento desse traria para a nossa cidade muitos empregos, traria para a nossa cidade muitos investimentos, e a nossa comunidade passaria a ter até um pouco mais de qualidade de vida, porque estaria trazendo o lazer, porque um shopping, no geral, existe vários pontos positivos em relação a você passar um final de semana, a você comprar, a você almoçar, a você alugar espaço para eventos, e isso traz renda para o nosso município, atenderia aí a toda a região do Médio Sudoeste, e aí seria muito viável. O que depender dessa casa, falar que até pelos meus companheiros, nossos colegas vereadores, o senhor pode contar com essa casa, estaremos à sua disposição para o que for possível aqui dos nossos vereadores. A gente agradece a sua presença aqui, e deseja bastante sorte e competência que eu já tenho para que esse projeto seja realizado e traga benefícios para a nossa comunidade. Obrigado. Eu queria falar ao vereador Valdir. Boa noite, ouvintes. Boa noite, doutor Marcos. Boa noite, Paulo Coelho, presente, dessa casa. Eu já fui colocado aqui, mas só para não tornar repetitivo, eu cheguei aqui, tinha começado a sua fala, quero saber se já existe a localidade, se já existe a empresa, onde é colocada, se tem um valor, qual a capacidade, da quantidade de lojas, esse projeto é para quanto tempo, a gente vai passar quando. Eu sei que seu pai foi um grande prefeito dessa cidade, que eu admiro muito, seu pai, por naquela época já colocar
a estrutura também tinha já pensando em 50 anos na frente, e hoje a gente está vendo o resultado. Portanto, visto que o SAAI hoje, né, a capacitação dela ainda está em torno do que seu pai fez na época. E também, na época ele colocava os presos para trabalhar. Né? Então seria esse bom projeto também que no Brasil hoje botasse os presos para trabalhar também. Está precisando. Um preso para o país hoje custa em torno de R$3.000. E o policial não ganha R$3.000. Portanto, olha a diferença. E mais agradecer por estar aqui presente e vamos colocar esse projeto para avançar. Muito obrigado. Então, a palavra aos vereadores. Logo, não votador. Então, a palavra ao Ciro Marcos para esclarecimentos finais. Obrigado. Obrigado a todos que mencionaram. Lembrança, memória de um homem de visão, realizador, empreendedor, que amava essa terra, que considerava uma grande família. E ele investia não só o tempo, mas com todo o relacionamento internacional através dos companheiros américos, principalmente dos Estados Unidos.